as pessoas às vezes cometem alguns erros financeiros por conta do eu mereço isto. A reflexão que eu gostava de deixar é: o que é que tu achas que mereces mais? Mereces mais comprar, gastar, ou mereces mais a paz de viver confortavelmente em termos financeiros? Olá, bem-vindos ao podcast Dinheiro e Consciência. Hoje vamos falar em como a tua vida financeira é igual à da tua empresa. O meu nome é Marta Marques. E eu sou a Carla Jesus e é exatamente sobre isso que vamos falar. A pessoa que és enquanto pessoa financeira a título pessoal é exatamente a mesma pessoa que és na tua empresa. Não é, Marta? Normalmente as pessoas, quando vêm, ou quando criam uma empresa, ou quando fazem a gestão de uma empresa, são exatamente o mesmo tipo de gestor que são na sua vida pessoal. Verdade? Verdade. Porque a nossa empresa não é só um negócio. É um reflexo da nossa consciência, mesmo que inconsciente. E o que é que isto significa exatamente? Porque pode parecer complexo. É tudo aquilo que nós pensamos mesmo e fazemos mesmo que inconsciente vai repercutir-se na nossa empresa, e de certeza que isso acontece também na vida pessoal. Sim, efetivamente, eu costumo usar a expressão de: se não tens a tua casa arrumada, não vais ter a tua empresa arrumada, porque se a tua vida financeira é complexa, se é confusa, se não tens mão nela, se sentes que as coisas acontecem de forma quase que automática e de repente quando a pessoa olha já não tem dinheiro, ou eventualmente não parece ter muito como não tem nada, enfim, tudo aquilo que é o ritmo e o que vai acontecer na sua vida financeira pessoal vai estar sempre também refletido na empresa, porque a pessoa que faz a gestão continua a ser a mesma. Então, se a gestão a título pessoal é confusa e atabalhoada, vou usar uma palavra assim estranha, se calhar na empresa vai ser exatamente igual. Sim, e quando se fala na empresa, todas as pessoas com quem tu trabalhas não têm necessariamente uma empresa. Não necessariamente, claro. Claro que não. Se calhar a maioria não tem uma empresa, não é? Mas se calhar reflete-se nos seus trabalhos? Pergunta. Eu diria que sim, se não és cuidadoso, se a pessoa não é cuidadosa com as suas próprias coisas, porque é que vai ser cuidadoso com aquilo que não lhe pertence, não é? Aliás, isto é uma coisa que eu acho que acontece com muita frequência, que é dentro da empresa que não é nossa, portanto, eu só trabalho aqui, não é? Aquela visão do eu só trabalho aqui, faz com que a pessoa não tenha, assim, quase como que respeito pela propriedade do outro, entendes? E quando não é cuidadosa com as suas próprias coisas, também não pensa no impacto que aquilo vai ter no sítio onde trabalha. Exato. Imagina, em casa a pessoa não apaga a luz. Vou dar um exemplo muito prático. Em casa a pessoa não se lembra de apagar as luzes. Está a luz acesa Uma e coisa pronto. simples, não é? Coisa simples. Se calhar chega à empresa, sai do local onde estava, também não se lembra de apagar a luz. Não é um cuidado que ela já tenha com ela própria, então não vai ter esse cuidado no seu dia-a-dia com aquilo que é propriedade do outro. E já para não falar em casos ainda mais extremos, que é: tem cuidado comigo, mas como no meu não quero saber. Mas pronto, isso era outra, Sim. era outra matéria. Mas é isso, acaba por refletir naquilo que é o seu comportamento no dia a dia, porque se não tem cuidado com as suas coisas, se não cuida daquilo que é seu, naturalmente também não vai fazer com o que não lhe pertence. Sim, porque é exatamente isso que eu estava a pensar. Há bastantes pessoas com quem tu trabalhas que não têm efetivamente essa empresa, mas reflete-se. Lá está, é sempre um espelho. À semelhança das empresas em que o empresário é a empresa, não é? Portanto, o empresário reflete na empresa o seu tema, os seus temas, os seus comportamentos, a sua vida financeira. No caso, aqui estamos a falar da vida financeira, não é? Os seus comportamentos financeiros. No caso, a título pessoal, estava a pensar que seria a mesma coisa, mas nos seus trabalhos. Sim, não é? Apesar de serem trabalhadores sim, em conta de outra, ou sim. prestadores de serviços, não é? Independentemente do que quer que seja, não é? Pois, porque isso também acontece, que são as pessoas que são empresárias em nome individual, portanto não têm uma empresa, acho que é feito um bocadinho diferente, não é? Não é bem exatamente igual. E a pessoa financeira que são enquanto tratam da sua conta pessoal, normalmente espelha-se naquilo que é a gestão da sua conta, do seu negócio, não é? Eu tenho algumas pessoas dessas. E que normalmente nem dá para não ser espelho, porque são toda uma única coisa. Sim. Que é ainda mais complexo. É muito complexo, porque nesse caso, os ENIs, não é? Aquele que os empresários em nome individual, não é? Tem uma coisa que eles, muito comumente, e é isso que tu trabalhas com eles, eles misturam tudo, por exemplo, na mesma conta bancária. Certo. Que é isso é péssimo. É uma das coisas que já falámos, que é um erro comum. Do episódio 6. Algures. Algures. Já falámos. Claro.
não é? Sim, essa é uma questão. E claro que, então, se ainda por cima está misturado, nem é uma questão de espelho, é único, é um comportamento único, ok? E isso não vai trazer vantagens, porque se aquilo, imagina, alguém que até era trabalhador por conta de outrem e agora decidiu criar um seu próprio negócio, quer fazer aquela transição. Se não começou sequer por se preparar financeiramente para essa transição, algo efetivamente vai correr mal. Não há outra forma. Algo vai correr mal. Certo. Uhum. Não vai separar as contas porque não fez uma previsão do que é que ia necessitar para ser o seu próprio sustento, não fez uma previsão daquilo que ia precisar que fosse o seu ordenado, se calhar nem parou para pensar quanto tempo iria demorar até que o negócio desse por si só o valor idêntico àquilo que vai ser o seu ordenado, que convém que o identifique. Se calhar vai continuar a suportar contas que não são dele diretamente, porque era já uma coisa que fazia e vai manter aquele comportamento. Portanto, tudo isto vai acabar por refletir e por impactar aquilo que são as contas do negócio e do particular, mesmo que não haja empresa. E aqui a facilidade com que isto se mistura e resvala, eu diria que é ainda maior, porque numa empresa, no mínimo, é um contabilista ou alguém dizer: olha, porque é que está aqui este valor? Olha, e porquê que não é? Ou estou enganada? Espero que sim. Isso, não é? Teoricamente, sim. Contabilista, sim. Agora, se for, ok, então eu tenho aqui uma conta, isto é tudo meu, sou eu que tomo conta, ninguém vem cá verificar, portanto eu faço como eu quiser. E não há nada de errado em fazer como quer, mas depois há que se responsabilizar pelo resultado que isso lhe traz. Sim, mas isso tem muito a ver com a identidade mais do que da própria pessoa. Certo. Não é? Mais do que qualquer coisa. Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho um problema de dinheiro. Os empresários dizem, eu tenho um problema de dinheiro. E muitas vezes vem-se a descobrir que não é um problema de dinheiro. Eles têm um problema de identidade. A identidade, a maneira como eles usam o dinheiro, não é? E a maneira como eles geram os seus próprios resultados, isso é que é um tema que tem que ser resolvido. O problema não é do dinheiro. O dinheiro entra e sai. Mas ele entra e sai por uma decisão humana, por uma crença, pode ser por uma crença, por uma má decisão, também pode ser, por um mau investimento, por uma série de problemas que criámos lá atrás e que agora tem um molho de brócolos, não é? Agora gigante. Mas é um comportamento já repetido que normalmente já vem de trás, acumulado, começou uma bolinha de neve e agora está uma bola gigante, não é? Mas que começou por ser um problema de identidade deste empresário. Porque não consegues dissociar a pessoa do empresário, não são duas entidades diferentes, não é? Sim. São sempre uma e única só a pensar sempre da mesma forma. E as pessoas dizem assim: não, mas eu da minha empresa trato de uma maneira e na minha casa faço outra diferente. Não é verdade. Não é possível. As pessoas não conseguem ser pessoas diferentes aqui e ali. Podem tentar ter comportamentos ajustados, mas de forma inconsciente vão sempre buscar aquilo que é a sua essência, não é? E enquanto isso não for trabalhado a título pessoal, parece-me que não se vai refletir a título empresarial. E isto é muito importante, é as pessoas perceberem como é que estão a fazer a gestão dos seus valores, como é que estão a gerir os seus rendimentos, onde é que isso as está a levar e de que forma é que querem ou não, ou que coisas é que querem ou não manter nesse mesmo comportamento. Sim, porque aqui há tempos, e vou-te contar, um cliente com que tive e ainda estou, eles faturam mais ou menos $500,000 por mês. Portanto, já são uma empresa considerável aqui para o nosso país, aqui em Portugal. E ele conhecia-me, ligou-me e disse: Olha, Marta, conheço o teu trabalho. Eu gostava de perceber o que é que se passa de facto com a minha empresa. Porque assim, eu cada vez faturo mais, mas eu não sei o que é que se passa, não é? Os clientes não é que estejam em dia, não estão todos, mas gostava de perceber, não tenho margem, mas será que não tenho margem? Mas não tenho ninguém para me fazer este trabalho, vamos lá fazer este trabalho. Ok, fizemos este trabalho. Mas eu comecei a perceber que um mês havia uma desculpa, outra vez havia outra desculpa, o terceiro mês, e eu ia sempre dizendo: Olha, acho que devemos ter cuidado aqui, ali. Não, mas porquê? E havia sempre um porquê. E eu deixei estes porquês precederem 2 meses. Ok? Que era para entender, porque temos que entender o que é que se passa dentro da empresa, não é? Porque se nós não entendermos o tal padrão que falámos no último episódio, não conseguimos resolver o problema, não é? E às tantas tivemos que parar no terceiro mês, não é? E eu tive que lhe dizer: Olha, de facto tu consegues
criar faturação. Aliás, a faturação foi crescendo ao longo do tempo que eu lá estive, portanto, em 3 meses, e que lá estive e que lá estou, não é? Mas foi crescendo, só nesse pequeno espaço de tempo. Ele conseguia, de facto, criar valor, captar clientes, fazê-los ficar, e eu acho que isso é super importante, e há muitas empresas que não o conseguem fazer, não é? Portanto, conseguem até atrair o cliente, ele vem, compra uma primeira vez, mas ele depois não fica, não é? Portanto, ele consegue fazer tudo isso, e daí ter conseguido criar um crescimento de faturação até rápido ao longo de relativamente poucos anos. Mas depois todos os meses havia uma desculpa para a margem ser muito pequenina, 5%. Percebo. Muito, muito pequenina. De meio milhão, é muito residual. E tu dizes, porque o produto não tinha de facto margem. Não, o produto tem margem. Não é por aí. Não é? E às tantas comecei a perceber que havia recursos demasiadamente utilizados, neste caso específico, havia recursos demasiadamente utilizados que não eram necessários. Percebo. Não é? Aquela questão que nós dizíamos alguns episódios atrás, que é podemos ter lucro, mas não ter dinheiro, porque, por exemplo, os clientes não pagam, ou pronto. Aqui no caso, os clientes até têm uma recorrência de pagamento, não é? Não há clientes com um grande atraso, não é? Há 30 dias, 60 dias, o normal. No entanto, existe uma utilização de recursos para meios próprios. Que não é o certo. Olha, isso faz-me lembrar uma pessoa que eu também acompanhei, que na altura ela era empresária em nome individual, portanto o rendimento dela vinha do seu próprio trabalho, embora não tivesse empresa, e ela também tinha uma situação assim semelhante, ou seja, ela tinha clientes, precisava de mais, havia a noção que havia necessidade de aumentar... Ela era uma empresária, então. Era empresária em nome individual, sim. Portanto, era importante aumentar o trabalho que fazia, portanto ter mais... Era uma empresária de serviços, ok? Precisava de aumentar aquilo que seriam os seus serviços, em termos de faturação, digamos assim, mas depois, quando isso começava a acontecer, na mesma, o dinheiro nunca chegava. E tu falavas em desculpas, e acontecia tanto isso. Este mês, desta vez tive que ajudar o meu filho nisto. Tive que pagar aquela conta do meu filho porque ele teve uma multa de velocidade e eu tive que pagar por ele. O filho, sim. O filho. E repara, nós... e eu tenho 2 filhos, tu sabes, não é? Nós estamos cá para ajudar os nossos filhos. Só que às páginas tantas dizem assim, olha, para lá um bocadinho, mas porquê é que tu fazes isso? Porquê é que estás sempre a pagar as contas por ele? Porque ele trabalhava, tinha uma vida já semi-independente. Porque ele precisa, porque não sei o quê, porque ele gasta não sei aonde, e eu sei porque eu vejo a conta, não sei o quê. Olha, mas porquê é que tu fazes isso? Ele não tem dinheiro. Tem. Consideras que a gestão que ele está a fazer será eventualmente a mais acertada, digamos assim? Pois, mas eu sinto necessidade de o apoiar. Ok, e o que é que lhe estás a ensinar com isso? Que tipo de responsabilidade? O que falavas no episódio 5. Exatamente. Que tipo de responsabilidade lhe estás a passar? Que tipo de autorresponsabilidade lhe estás a passar? Se ele sabe que tenha que não tenha, alguém vai lá e paga. E em que situação te estás tu a colocar por fazeres isso? Não é? Mas lá está. A vida financeira dela reflete isso na empresa. Completamente. O negócio dela não ia evoluir. Ela ganhava os clientes, tratava das coisas, resolvia as situações, recebia o dinheiro, mas depois nunca tinha nada na mesma. Depois aquilo às tantas trazia ali alguma angústia, porque nunca tinha dinheiro para nada e, portanto, acabava por se refletir na parte mais emocional e a vontade de trabalhar, digamos assim. Era inglória. Era, exatamente. Exatamente. E, portanto, aquilo acabava sempre por ir dar no mesmo, que era, chegava a meio do mês e, afinal, não tenho. E não era justo. Essencialmente, eu considero, e isto é a minha opinião muito, muito pessoal, eu considero que não era efetivamente uma ajuda que ela estava a dar ao filho, sabes? Sim, mas lá está, era a reflexão da vida financeira. Sim, tal e tal, não é? Porque aqui o caso deste empresário, terminando o caso, aqui a reflexão que foi mesmo importante foi... Ele usava, e as palavras dele foram literalmente, mas eu trabalho imenso, Marta. Pois. Tu já viste o que eu trabalho aqui? Sim, exatamente. Mas isto acontece imenso. Sim, as pessoas dizem, mas tu já viste o que eu aqui trabalho? Eu estou aqui de dia, eu estou aqui de noite, eu estou aqui... Portanto, as pessoas acham, lá está, uma vez mais, que merecem, não é? Uma vez mais, que merecem. E merecem, não é essa a questão. Agora,
Nós temos que perceber que nós temos o nosso rendimento, que vem do nosso negócio, nós temos um sócio maioritário que é o Estado, nós sabemos isso. Portanto, nós temos que fazer o nosso negócio dar. E se queremos efetivamente ter um lucro, podemos não querer ter, repara, está tudo certo. Agora, se queremos de facto ter um lucro, não podemos depois andar aqui a fazer gastos pessoais pelo meio. E aqui chegámos a um ponto em que eu lhe fiz uma pergunta. Eu disse: olha, vou-te fazer uma pergunta muito pessoal e tu vais responder se quiseres, naturalmente. E ele disse: ok, como é que é a tua vida pessoal? Pois. E ele disse-me assim: é igual. Pois e eu disse: pois claro. Ok, não está na hora de mudarmos isto. É porque... E ele disse: sim, isto é muito cansativo. Isso. Porque é cansativo. É muito mais válido. E foi esta aqui uma solução que encontramos de meio termo, ok? Não foi passar a tirar todo o dinheiro que ele gastava em despesas extra para ele, não é? Mas o que passou a acontecer foi que aqui chegámos aqui a um comum acordo, vamos dizer assim, foi tirámos aqui um salário maior para ele, arranjámos aqui métodos de fiscalmente inteligentes de tirarmos aqui um salário mais agradável para ele não sentir a necessidade, para ele primeiro não se sentir frustrado de tirar pouco salário, certo, de não sentir que era justo, certo, vamos dizer assim, não é? Depois de não estar portanto, houve aqui uma regra, criámos regras de o que é que se pode comprar pela empresa, certo, e o que é que só se pode comprar como um acordo entre mim e ele. Ok? Porque muitas vezes estes empresários não têm a quem dar satisfação nenhuma. Pois. E não têm a quem perguntar nada. Isso. E não têm ninguém que os oriente para exatamente nada. Isso. Portanto, é isto que eles precisam de uma pessoa, de uma Marta, ou quem quer que seja, não é? Mas de uma pessoa, de uma consultora empresarial que os ajude nestas orientações. Isso. O que é que eu pago primeiro? Isto é super importante. Que é como na vida pessoal. O que é que eu faço primeiro? Mas o que é mais urgente? O que é menos urgente? Exatamente. Porquê isto primeiro? Porquê aquilo primeiro? E foi isto que aconteceu. Portanto, fizemos aqui um comum acordo, eu e ele, que foi: vamos aumentar o teu salário com a base de que não vais tirar e depois vamos ver se tudo correr bem no fim do ano, tiramos um prémio. Produtividade, exatamente. De facto, não é? Mas lá está. Mas com o sentimento que a empresa também cresce. E a empresa continua a crescer. Claro. Isso é incrível, não é? Mas agora com margem, agora com dinheiro para dar prémios a colaboradores. Porque antes ele não conseguia. Porquê? Porque gastava com coisas que depois, às tantas, repara, chegou a ser 6 e 7 mil euros por mês, 8 mil euros, não. Pois, parecendo que não, isso tudo junto. Não, todos os meses. Pois, estou a falar por mês. Exatamente, repara. Imagina. E como já estava num ponto, era quase sem volta. E se nós não puséssemos ali um ponto final, mas que tinha que ser claramente consciente, isto ia correr mal. Não é? E depois a vida pessoal, pronto, também começou a alinhar-se. Isso é exatamente igual. Isso é exatamente igual na vida pessoal, que é definirmos as prioridades. O que é prioritário para aquela pessoa? O que é mais importante? O que é urgente tratar? O que é que tem que se pagar primeiro? De que forma é que o vamos fazer? As pessoas acham que a título pessoal não é preciso este tipo de estratégia. Mas é necessária, na mesma, tal e qual como se fosse um negócio. Porque, na verdade, é o nosso próprio negócio. É o negócio da nossa vida, não é? Pensar que a nossa vida financeira individual ou familiar, não tem que ser definida, não tem que ter uma estratégia para... parece-me errado. Porque é preciso perceber o que é realmente importante, o que é realmente prioritário, o que é que temos que fazer primeiro e de estabelecer isso ser estabelecido de acordo com aquilo que são os valores, não os valores financeiros, mas os valores de cada um, não é? Sim. Os valores de cada um, naturalmente, não se pode ir contra isso, mas que as pessoas tenham esta tomada de consciência. Ok, eu quero ir por aqui porque isto efetivamente é prioritário para mim. Voltando aqui um bocadinho atrás à parte do merecimento, as pessoas às vezes cometem alguns erros financeiros por conta do eu mereço isto. A reflexão que eu gostava de deixar é: o que é que tu achas que mereces mais? Mereces mais comprar, gastar, ou mereces mais a paz de viver confortavelmente em termos financeiros? O que é mais importante para a pessoa? O que é que ela acha que é, de que é que ela acha que é mais merecedora, não é?
Porque há de haver os dois tipos de pessoas. Claro, com certeza. E respeitando isso. Mas depois, se a pessoa disser, não, eu acho que sou mais merecedora de comprar tudo, então vai ter que viver com o resultado desse comportamento. Claro. E está tudo certo. Não estamos aqui para julgar rigorosamente ninguém. A questão é essa reflexão que eu gostava de deixar. O que é que cada um acha que merece mais? Merece mais comprar coisas em excesso, fazer gastos para além daquilo que é a sua possibilidade e viver, muitas vezes, em aflição e em ansiedade de como é que eu amanhã vou pagar isto, como é que eu amanhã vou fazer para, não é? Ou se acha que é mais merecedora da paz e da tranquilidade de saber que se houver algum imprevisto, as coisas estão perfeitamente controladas e planeadas, não é? Para essas mesmas situações. E eu acho que isto é muito relevante. Sim, porque as pessoas têm muito a tendência, e isto é uma coisa que eu ouço muito, que azar. Nestas questões financeiras, muito até. Azar, não é? Pá, que azar. Já viste, Marta, o que é que me foi acontecer na minha empresa e aconteceu isto, que azar. Isto não é azar. Tanto na pessoal como não é azar. Isto são decisões erradas, más decisões. Ausência de decisões, às vezes. Ausência, exato. Ausência de inconsciência, ausência de decisões, maus comportamentos, comportamentos errados, comportamentos repetidos que vêm lá de trás ou de onde quer que sejam. Mas isto não é azar. Não. Atenção, isto não é azar porque isto é possível ser mudado. A questão é essa. É possível nós conseguirmos mudar isto. Estas questões financeiras são muito interessantes porque aqui há tempos veio uma pessoa que me disse assim: eu tenho dívidas à Segurança Social, isto é um problema gigante. Eu disse assim: ok, então e como é que estão os fornecedores e como é que está isto? Não, está tudo bem, eu só tenho ali tipo 5.000 euros na Segurança Social e 3.000 só, quer dizer, não, só, não me disse só, a pessoa disse: tenho 5.000 na Segurança Social e 3.000 a ti. Assim, mas como assim? Tens fornecedores pagos, mas o que é que se passa? Lá me explicou, lá falámos, e é preciso termos consciência do que é altamente relevante pagar primeiro nas empresas, portanto, as tais comportamentos, as tais decisões tomadas certas no momento certo. Isso. Perceber que isto não é azar, são mais decisões. E perceber que isto começa sempre na pessoa. Certo. Sempre na pessoa. E depois esta pessoa dizia-me algo como: e agora o que é que eu vou fazer? E agora o que é que eu vou fazer? Porquê? Porque emocionalmente ela ficou devastada. Eu devo alguma coisa a alguém e ainda por cima o que eu devo é ao Estado. Portanto, estás a ver, aí o que entra é a pessoa, não é? É a pessoa, a emoção da pessoa. A emoção da pessoa, exatamente. E eu disse assim: então agora o que vais fazer? Não tenho. E perguntei se pronto, havia liquidez. Naturalmente calculei que não, para a pessoa me estar a dizer aquilo, não é? Eu disse: mas tu não deves a fornecedores. Tu, quer dizer, não me parece, não achei que fosse. Pronto. Estando a Segurança Social em execução fiscal, que ainda não estava, não é? Era possível pôr aquilo em várias prestações, ir pagando, e aquilo tornava-se algo relativamente simples, mas a autoridade tributária foi possível fazer isso, pôr logo em bastantes prestações e fazê-lo. Mas mais do que qualquer coisa, o meu papel, o teu papel, não é? É muito tranquilizar. Sim. Estas pessoas que é possível haver um caminho. Portanto, não é azar, é uma repetição de comportamentos e decisões, mas isto é possível ser mudado porque isto tem tudo a ver com caminhos. Isso. Sabes que eu vou iniciar agora um acompanhamento com uma pessoa que esse foi exatamente o meu papel. Percebi que é exatamente isso que aquela pessoa precisava, era de ser tranquilizada de que sim, é possível ultrapassar esta fase mais delicada da vida financeira, só precisamos de parar, pensar, planear e executar esse mesmo plano. E eu acho que isso é uma coisa muito gratificante, poder trazer essa tranquilidade às pessoas, poder sentá-las, digamos assim, como se estivessem, sabes? Dizer assim, ok, agora em conjunto nós vamos lá chegar. E eu acho que isso é super importante. E sabes que há uma coisa que é, as empresas têm, os empresários, não as empresas, mas porque os empresários têm que ter consciência que as empresas não crescem ao ritmo do crescimento do mercado. Certo. As empresas crescem ao ritmo da consciência que o empresário que
que está à frente daquela empresa tem. Quanto mais consciência esta pessoa tem do processo, do caminho, que faça planeamento e que consiga traçar, mais fácil será. Olha, vamos deixar uma dica de planeamento. Força. Então, definirem, cada um, não é? A título particular ou não, quanto é que precisam para as suas despesas básicas. Mas não daquela, eu acho que é. Não. Irem ver. Vamos lhe chamar custos fixos. Exatamente. Porque em casa também há custos fixos, não é? Claro. Tal e qual como nas empresas também há custos fixos. Então, quanto é que nós precisamos para custos fixos e quanto é que nós queremos alocar para custos não fixos? Variáveis. Para custos variáveis. Então, porque esse planear, esse escrever esses valores vai trazer à consciência o que é que efetivamente está a acontecer na conta bancária, o que é que efetivamente é preciso e vai ajudar certamente a que as pessoas se consigam organizar para que não falte para nenhuma das coisas, porque nós falamos aqui muitas vezes de gastos excessivos e se calhar as pessoas podem pensar, então o quê? A gente só paga as contas normais e os custos fixos e pronto. Não, claro que não, é preciso viver, é preciso usufruir. Claro, agora, é preciso criar um limite para isso, para que tudo possa fluir. Então, essa é uma forma de começar a ter uma melhor organização financeira, definir por escrito, perceber, olha, é isto que eu preciso para custos fixos e é isto que eu quero alocar para custos variáveis. Já não vou falar da poupança porque fica para outra fase, mas pelo menos começarem por aqui, que é, ok, isto é quanto eu preciso para os meus custos fixos e isto é quanto eu quero alocar para os meus custos variáveis, por forma a que no fim o saldo não seja menos um, ou algo assim. Sim, e deixa-me dizer só aqui uma coisa, que é, se acharem que o que têm não é suficiente, não se deixem ficar por aí. E tu concordas, já falámos sobre isto, que é, se acham que a vossa empresa não fatura o suficiente, vamos trabalhar para isso. Se o vosso salário não é o salário que vos chega, não porque eu gostava de viajar, gostava de ter mais isto, mais aquilo, ou só viver, ter experiências na minha vida, fazer um yoga, uma meditação, e não tenho essa possibilidade porque não tenho dinheiro para... se bem que faz bom, não interessa, pode-se fazer gratuito, mas sim, gostavam de ir a retiros ou esse tipo de coisas. Pronto, sim. Isto para dizer que podem ser experiências materiais ou não materiais. É isto que eu quero dizer. Façam por crescer o vosso salário ou façam por crescer a faturação da vossa empresa. E isto é algo que as pessoas se acomodam bastante. Não, eu já ganho o que é normal para a minha função. E isto é super errado. Então, se tu ganhas o que é normal para a tua função e se isso não é o que te chega, não estás na função certa. Certo. Ou estás a viver além das tuas possibilidades. Exatamente. Então, se efetivamente aquilo que é o vosso salário, aquilo que é o vosso rendimento mensal não vos satisfaz, não é aquilo que veem como suficiente para o vosso valor pessoal ou para aquilo que vocês querem fazer na vida, não fiquem parados. Há formas de isso ser alterado, há formas de se fazer crescer, há formas de modificar aquilo que é o vosso rendimento, seja através do salário, seja através de investimentos, seja através de rentabilizar conhecimento. Às vezes não se fala muito disso, é possível rentabilizar conhecimento, há formas de o fazer. Portanto, muito obrigada por terem estado aqui connosco mais uma vez. Espero que aquilo que aqui deixámos vos seja útil de alguma forma. Não se esqueçam de nos deixar comentários, perguntas, partilhas de alguma coisa que já tenham conseguido ultrapassar, de algum desafio que precisem do nosso apoio, da nossa ajuda. Eu e a Marta estamos sempre disponíveis para conversar convosco. Continuem aqui a acompanhar-nos, vamos ter sempre mais conteúdo que acreditamos ser útil e de valor para que todos possamos ter mais dinheiro, mais consciência e uma vida financeira mais próspera. Até breve. Até breve.